Obrigado, Silvia. Muito boa tarde a todos. Pós-almoço é uma hora que a gente precisa ter um esforço maior para manter a atenção da plateia. Eu espero conseguir isso, tentando fazer aqui essa apresentação mais dinâmica possível. Tá, pessoal? Então, coube a mim, nessa primeira aula, falar sobre vacinas de influenza HD, vacinas de influenza de alta dose, high dose. Né? Então, quero dizer logo que não há conflito de interesse para essa apresentação. E eu começo essa apresentação de vacina de alta dose, trazendo para vocês o caso de Dona Norma, uma paciente hipotética, tá? Uma figura aí absolutamente hipotética, de domínio público, mas suponhamos que Dona Norma é essa senhora aí de 86 anos, ela ainda é ativa, bem funcional, Dona Norma, mas ela tem, como muitos pacientes idosos, como muitas pessoas idosas, algumas comorbidades. Ela tem um DPOC, ela tem diabetes, é hipertensa e uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Algo muito comum aí no nosso meio. E aí, só que há 3 dias, Dona Norma se apresenta com sintomas gripais. Né? Idosa, muito idosa, com multimorbidades, diante aí de uma síndrome gripal. Olha, o que é que pode vir aí de perigo adiante, né? Quais as consequências, que desfechos podem acontecer com Dona Norma com esse quadro gripal? A gente sabe que o quadro gripal, num jovem rígido, tende a ser um quadro mais benigno, não, por influenza, mas principalmente na população idosa, alguns perigos podem surgir. Né? Bom, e aí Dona Norma apresentou para a gente com um quadro de uma influenza. Né? E aí, o que seria a influenza? A influenza é uma doença infecciosa causada pelo mixovírus influenza A e B, que tem algumas características marcantes, esse vírus da influenza. A primeira é de ser um vírus com alta transmissibilidade. Tá? E a segunda característica marcante do vírus da influenza é que ele tem uma alta capacidade, né, uma elevada taxa de mutação. Tá? Ele vive mutando, e aí, isso é um dos motivos pelos quais a gente precisa estar atento, fazer sempre uma vigilância contínua, tá? A saber quais são as cepas virais mais prevalentes naquele ano, né? Que mutações aconteceram para a gente poder, a partir daí, ser formulada a vacina para aquela temporada. E aí alguns números marcantes, impactantes da influenza, né? Alguns números fornecidos pela Organização Mundial de Saúde que mostram que existem todos os anos 1 bilhão de casos de influenza no mundo, tá? Dos quais 3 a 5 milhões são casos graves, casos potencialmente graves, e pode levar até 650 mil óbitos por ano. Né? E grande parte desses casos graves e desses óbitos ocorrem justamente em pessoas como Dona Norma, em pessoas idosas. Tá? E que possíveis complicações Dona Norma poderia ter daquele quadro gripal, né? Daquele quadro de influenza? Né? A gripe, a influenza sazonal, pode levar a quadros graves, como pneumonia secundária, pneumonia viral, pneumonia bacteriana, e as complicações a partir disso. E a gente sabe, cada vez mais, isso é claro e notório, que eventos infecciosos como influenza também podem levar a outras consequências, como, por exemplo, eventos cardiovasculares, síndrome coronariana aguda, evento cerebrovascular. E aí a gente sabe, né, a literatura mostra isso e a gente vivenciou isso, tem vivenciado ano após ano, a observação de que grande parte dos casos graves das mortes por influenza sazonal, 70% a 90% dessas mortes ocorrem justamente na população idosa. Né? Isso se deve a vários fatores, se deve, por exemplo, à imunossenescência. A gente sabe que com o envelhecimento, a gente tende a ter um declínio do nosso sistema imunológico, tanto da imunidade inata como da imunidade adaptativa. Existem várias alterações que surgem com o envelhecimento, caracterizando aí a imunossenescência, e também a população idosa, ela tende a ter, como Dona Norma, mais comorbidades, e isso contribui também para desfechos piores, exacerbação de doenças crônicas, maior taxa de hospitalizações e, como eu mostrei, maior mortalidade nessa população. Então, mostrando aí imunossenescência com comorbidades,
vai aumentar a chance de infecções, dentre elas a influenza, né? Isso vai levar a maior chance de declínio funcional nos idosos, descompensação das doenças de base, ou vocês não imaginam que a insuficiência cardíaca, o DPOC de Dona Norma não poderia ser exacerbado pela influenza. E isso vai levar a, como eu disse, mais hospitalizações, maior morte e mortalidade. Tá? Mas como é que a gente pode tentar mudar esse cenário? Como é que a gente pode minimizar, mitigar o risco desses desfechos, dessas complicações graves da influenza? Sem sombra de dúvidas, é a prática da imunização uma grande arma que a gente tem como nossa aliada para reduzir a incidência desses eventos adversos graves, né, desses desfechos graves. E aí, algumas consequências da imunossenescência que eu mostrei para vocês, claro, maior risco de infecções, como eu disse. A imunossenescência pode aumentar, ser um dos motivos também para a maior incidência e prevalência de câncer na população idosa, gera um estado de inflamação crônica, mas tem uma outra consequência da imunossenescência, que é a menor resposta a vacinas. Ou seja, a população que mais sofre, né, que mais tem chance de evoluir para casos graves, os idosos, também é a população que, infelizmente, tende a responder menos às vacinas. E a vacina da influenza não é diferente, não ocorre de forma diferente isso. Né? A gente vê que a imunogenicidade e a eficácia da vacina da influenza tende a ser menor na população idosa. Ou seja, é a população que mais sofre com a influenza e a população que menos protegida está com a vacina contra a influenza. Mas então o que a gente pode fazer para melhorar essa proteção contra a influenza dos nossos pacientes idosos? Tá? A gente sabe que, como eu disse, o vírus da influenza tem uma alta capacidade de mutação e é por isso que, semana após semana, a Organização Mundial de Saúde monitora em todo o mundo, através de centros sentinelas espalhados no mundo afora, aqui no Brasil também, monitora a atividade do vírus da influenza para saber quais são as cepas que estão mais circulando naquela temporada, para que possa, com isso, orientar a formulação da vacina para aquela temporada. E a gente sabe que quanto melhor for o match entre as cepas circulantes e a vacina, maior tende a ser a eficácia da vacina contra a influenza. Isso é importantíssimo. Daí que a composição da vacina influenza do ano 2023, essa composição que está aí, né, são 2 subtipos da influenza A e 1 ou 2 subtipos da influenza B. Essa é a composição do ano de 2023, mas a gente precisa saber que a vacina para a influenza aqui disponível no Brasil são vacinas inativadas, tá? Não são de vírus vivo atenuado. Existem vacinas de vírus vivo atenuado em outros locais do mundo, mas aqui no Brasil só temos vacinas inativadas, que podem ser trivalentes ou quadrivalentes. Quadrivalentes são composta por 2 antígenos de influenza A mais 2 de influenza B. Trivalente, apenas um antígeno de influenza B, apenas um tipo de influenza B é contemplado na vacina trivalente. Mas a gente tem aí a vacina inativada de dose padrão, que é a vacina prática, usual, né, rotineira, padrão, que tem 15 microgramas de hemaglutinina de cada vírus, tá? E nós temos a vacina inativada de alta dose, de dose elevada, a high dose, que tem 4 vezes mais carga antigênica, tem 60 microgramas de hemaglutinina de cada vírus, ou seja, 4 vezes mais do que a dose padrão da vacina inativada de dose padrão. Temos ainda, não aqui no Brasil, mas fora, vacina com adjuvante, né, que é a vacina associada ao adjuvante MF59, isso confere um maior poder de imunogenicidade à vacina, maior proteção também. E ainda se tem a vacina recombinante, que também tem uma dose mais alta, 45 microgramas. O que é que eu quero dizer com isso? Que essas outras estratégias, diferentes da vacina inativada de dose padrão, é uma tentativa de melhorar a proteção, melhorar a imunogenicidade e a proteção contra a influenza. Tá? E aí a gente tem dados, um grande estudo foi publicado na New England em 2014,
que foi um grande estudo, com quase 32 mil participantes, todos idosos, de 126 centros nos Estados Unidos e no Canadá, que, comparando a influenza high dose, a influenza com 60 microgramas, ou seja, 4 vezes mais antígenos, com a vacina influenza de dose padrão, dose usual, observou que existia uma eficácia relativa da vacina high dose em reduzir a incidência de influenza confirmada laboratorialmente, né, comparado à vacina de dose normal, com uma eficácia relativa de 24%, e apresentou também a aplicação da vacina high dose, também induziu títulos mais elevados de anticorpos. Então, esse foi um estudo que abriu espaço para a liberação de vacinas high dose, né, e no ano de 2021 nós temos aí já uma meta-análise mostrando que, ano após ano, isso foi uma meta-análise que contemplou estudos de várias temporadas, porque a gente sabe que a eficácia de uma vacina ela pode variar, a vacina contra a influenza ela pode variar de temporada em temporada, na medida em que em determinada temporada pode existir mais match, em outras temporadas pode existir mais mismatch entre as cepas circulantes e as cepas contempladas na vacina. Mas essa meta-análise ela englobou estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados de várias temporadas, todos estudos englobando, comparando a vacina high dose com a vacina de dose padrão. Então foram 10 temporadas consecutivas contempladas em mais de 34 milhões de indivíduos com mais de 65 anos, concluiu que a vacina de high dose trivalente, estamos falando da trivalente aí nessa meta-análise, foi de fato consistentemente mais eficaz do que a vacina de dose padrão, né, na redução tanto de casos de influenza, como também das complicações relacionadas à influenza, como mortalidade, pneumonia, hospitalizações relacionadas à influenza, mostrando aí para a gente que a vacina high dose, a trivalente, no caso aqui foi estudada a trivalente high dose, parece ser de fato benéfica na população idosa. Mas será que a gente tem evidência da influenza high dose quadrivalente? E isso porque chegou ao Brasil esse ano, em 2023, chegou aqui ao Brasil a primeira vacina quadrivalente high dose disponibilizada em território nacional. E nós temos poucas evidências até aqui, tá? Poucas evidências de ensaio clínico randomizado, mas a gente tem um estudo publicado no começo desse ano, foi um estudo dinamarquês, que mostrou que a influenza quadrivalente high dose comparada à quadrivalente de dose padrão, ela reduziu a taxa de hospitalizações por influenza ou pneumonia e reduziu mortalidade por todas as causas, né? E quando a gente vai avaliar incidência de eventos adversos graves, felizmente a vacina high dose não se mostrou mais reatogênica, com mais reações adversas graves, a gente está falando de reações adversas graves, se comparado à vacina influenza de dose padrão, tá? E isso culminou com a orientação do CDC, e aí essa orientação é bem antiga, é precisamente de hoje, né? De hoje de manhã, que foi publicado o relatório do CDC sobre as práticas de imunização contra a influenza nos Estados Unidos, e aí eles colocam lá de forma clara e enfática que na população idosa, na população acima de 65 anos de idade, as vacinas preconizadas devem ser preferencialmente contra a influenza para o idoso, a vacina quadrivalente inativada de alta dose, né, vacina quadrivalente recombinante ou a vacina quadrivalente inativada adjuvantada. Só que dessas três, a gente tem aqui no Brasil disponível já a vacina quadrivalente inativada de alta dose. Tá? Então, temos evidência de benefício da vacina high dose, da vacina HD, para a população idosa, que, como eu disse, é a população que mais precisa estar protegida, adequadamente protegida contra a influenza. E a gente tem que lembrar que vacinação tem que andar em sentido contrário à superstição. Não cabe mais a gente alimentar isso, a gente tem papel importante, nós somos protagonistas na orientação para os nossos pacientes, então a gente não pode
deixar de combater a superstição e façamos como Elvis, né, que lá na década de 50, em pleno show de Ed Sullivan, ao vivo, né, se vacinou contra a poliomielite. Até então a campanha da poliomielite não vinha bem nos Estados Unidos, adesão baixíssima, até que o rei do rock, ao vivo, no evento, se vacinou e fez campanha favorável à vacinação. A partir daí, a adesão à vacina lá nos Estados Unidos aumentou significativamente. Então, façamos como Elvis, incentivemos a imunização dos nossos pacientes. Muitíssimo obrigado, era isso que eu queria falar.